da delegacia de polícia. Há quem diga nesses bastidores que hoje a decisão do prefeito Édilo de ajudar a polícia militar e virar as costas, né? A gente ouve isso na rua, de virar as costas para a construção da delegacia, seria por uma questão pessoal. Isso aconteceu, prefeito? É pessoal a questão ou não? Não, o delegado ele, quando chegou aqui na cidade, né? Eu vou começar a história e depois responder a pergunta junto. Sim. Nós sempre tratamos muito bem as duas instituições, sem olhar pessoas, né? Tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil. Sempre a prefeitura ajudou da forma que pôde, sempre esteve apoiando. E o Eric, no começo, se mostrou com vontade de trabalhar e tal, começou a fazer os trabalhos da Polícia Civil. Porém, depois ele se perdeu no caminho. Ele se perdeu, acredito que, não sei se por falta de experiência ou por ele ter também já aquele perfil mesmo, né? Porque em Rondônia, onde ele foi delegado também, ele também respondeu lá processos por abuso de autoridade e tal. E aqui ele começou a se perder, acho que ouvindo pessoas erradas, não sei. E aí eu chamei ele, conversei uma vez, conversei duas, mesmo ele sendo funcionário do Estado, mas para ter esse alinhamento do município, né? Chamei, conversei, bati um papo, ele estava ouvindo umas pessoas erradas no meu ponto de vista. Posterior a isso, começou também várias pessoas a me procurar. Pessoas da Tibagi, principalmente, da Gleba Tibagi, que ele estava investigando lá pessoas que tinham adquirido terra e tal. Depois, não é segredo para ninguém, ele começou também, por motivos pessoais, de fato, a perseguir o vereador Carreirinha, né? E chegou o ponto que eu tive que chamar um dia o vereador Carreirinha, chamei o delegado, chamei o coronel Lara da Polícia Militar, que era o chefe da região aqui. Do CR7? CR7, de Tangará da Serra. Aí hoje trocou, hoje é o Franco, o coronel de janeiro para cá. Mas chegou o ponto de eu chamar ele aqui, porque ele também estava vamos dizer assim, uma intriga entre militar e civil. Aí chamamos o delegado, chamamos o coronel Lara, conversamos, tentamos um alinhamento. O meu ponto de vista do que era? Ter uma segurança pública de qualidade para a população. E com essa divisão entre militar e civil, estava tendo um certo afastamento que estava deixando a desejar para a população, a segurança pública. Ok, nessa reunião ele foi áspero com o vereador Carreirinha e falou que ia perseguir o vereador Carreirinha até prender. Eu, o coronel Lara, achamos até estranha a atitude na hora, de um profissional que deveria se portar diferente, né, um delegado. Ele se portou como um moleque, né? E aí fez aquela acusação para o Carreirinha, falou que ia perseguir até prender, e de fato começou. De fato começou a perseguir o Carreirinha. Se o Carreirinha deve alguma coisa para a justiça, não sou eu que vou dizer. Se ele deve, acho que um dia ele vai pagar, mas se não deve também vai provar que não. E aí começou essa intriga entre os dois, e ele começou de fato a perseguir o Carreirinha. Então, e o Carreirinha todo mundo sabe, faz muito negócio em Brasnorte, ele compra isso, vende aquilo e tal, então intermedia negócio às vezes. E aí o delegado começou a perseguir ele, e posterior a isso, essa perseguição, como mexeu com muita gente, muitas pessoas da Tibagi, Dona Zilda Prestes ali do Célio do Caipirão, muitas pessoas começaram a procurar, Mané da Máquina, pessoas que moram há 30, 40 anos em Brasnorte, idôneas, e ele chamava a pessoa, fazia aquele interrogatório para tentar puxar a língua, se fazendo até de amigo da pessoa, e depois imputava algum tipo de crime, algum tipo de investigação dessa pessoa. E começou, de fato, a causar muito transtorno para essas pessoas, principalmente da Tibagi. E me procuraram mais de 10 pessoas me procuraram falando dessa situação. Ele está investigando, dizendo que o fulano não pode ter terra, que o ciclano não pode ter terra de Tibagi. E a Tibagi, a gente sabe, é um assentamento gigantesco de anos que vem a luta do povo trabalhando lá, melhorando as terras, produzindo, gerando emprego, criando seus filhos e filhas. Aí chega um cara e começa a tocar o tormento, as pessoas todas preocupadas, muitas com medo, inclusive, vinham me procurar. Fala, prefeito, eu quero falar aqui, mas pelo amor de Deus não falo para ninguém que eu falei, porque depois ele vai me perseguir também, o delegado vai me perseguindo, vai perseguir. Então começou a causar um pânico nas pessoas, sendo que
sendo que não é da alçada dele isso. As terras do INCRA e as terras das pessoas que compraram na época, ou ganharam o lote, depois venderam as benfeitorias, depois de 10 anos não é mais problema. Se a pessoa ficou 10 anos sentada ali e o INCRA não resolveu o problema de dar o título, a pessoa pode sim vender a benfeitoria para quem ela quiser. Então não é crime. Aí começou todo esse pessoal a me procurar. Depois que eles começaram a procurar, e eu vi que era uma demanda grande e muitas pessoas com medo, eu fui até Cuiabá. Sentei com o governador e pedi alguma atitude. Eu pedi a transferência do delegado Érico Fantin mesmo, né? Isso no ano passado, no mês de outubro. Beleza. Depois que eu fui lá e fiz isso, principalmente pelas pessoas que estavam sendo investigadas, a Tibagi, que não tem problema algum, aí ele ficou sabendo, tomou as dores para o lado pessoal também e começou a perseguir o prefeito Édilo Ferrari também. Ele, inclusive, pediu uma autorização do